Avante, Vingadores! Formem uma cunha, eu vou assumir a ponta. E aí, cambada? Apesar de eu estar com a camiseta do Metrópolis, né? Eu tô falando uma frase do Capitão América. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje eu vou falar do Guerras Secretas. Volume 1 e volume 2. Guerras Secretas, ele constitui os volumes 6 e 7 da coleção de graphic novels da Marvel. O Guerra Secreta saiu originalmente nos Estados Unidos de 1984 a 1985. Foi uma minissérie em 12 edições. E ele é o primeiro crossover de todas as histórias, sabe? Guerra Civil, Crise nas Infinitas Terras, todos esses crossovers, assim, que, tipo, eles pegam todos os personagens de uma, por exemplo, da Marvel, ou todos os personagens da DC, e eles juntam numa história só, que se une, que é um crossover entre todos aqueles personagens. Guerras Secretas foi o primeiro crossover. Isso é um negócio grande? Putz, é um negócio enorme. Mas a motivação por trás dele é muito bizarra. Vamos falar antes. O Guerra Secreta ele foi escrito pelo Jim Shooter. E ele foi desenhado pelo Mike Zeck e o Bob Layton. Peraí, vamos falar da história. A história é bem simples. Aparece um personagem mega poderoso, tipo aquelas entidades cósmicas da Marvel, chamado Beyonder. Ele captura um grupo gigante de heróis, que inclui os Vingadores, os X-Men e o Homem-Aranha. E um grupo gigante de vilões, incluindo a maior parte dos vilões desses heróis. E o Beyonder faz eles lutarem em um lugar chamado Planeta Bélico, que é um mundo criado só pra isso. E esse mundo tem povos, tem bases, tem um monte de coisa. Ele é uma arena, ele é um mundo arena só para os heróis e os vilões lutarem até o fim. A motivação do Beyonder é bizarra, ele simplesmente se interessou por eles. Ela é mais explorada em outras séries. Na verdade, não precisa de muita justificativa. A gente só quer ver um monte de herói e vilão saindo na porrada e os X-Men lutando ao lado dos Vingadores e o Homem-Aranha e tudo isso. Isso é um crossover. Isso é a união dos heróis, é a união dos vilões e etc. Acontece um monte de coisa, ele é muito famoso. Essa história, ela é famosa porque, do nada, os personagens de uma edição a outra, da numeração normal dos personagens, por exemplo, do Homem-Aranha, de repente o personagem aparece falando que ele foi transportado para outro planeta e que ele fez um monte de coisa, ele lutou numa guerra secreta. Por exemplo, o Homem-Aranha, do nada, ele apareceu com a roupa preta, que é a famosa roupa preta que depois vira o simbionte do Venom, na verdade. Ele aparece com a roupa preta e ele fala que ele conseguiu essa roupa em outro planeta numa guerra secreta. Isso ocorreu antes da Guerra Secretas começarem a sair. Então, para gerar aquele interesse no Guerras Secretas quando ele começasse a sair. Então, aconteceu um monte de coisa. Por exemplo, o Colossus e a Kitty dos X-Men, que eles tinham um relacionamento, eles eram um casal, eles se separaram. Quando eles voltam da Guerra Secretas, eles não estão mais juntos. Então, nos X-Men, do nada, eles não estavam juntos, e eles falam que eles se separaram durante a Guerra Secretas. Tem várias ocorrências desse tipo. O Magneto, ele tá com uma atitude completamente diferente em relação aos X-Men. Vários personagens sofreram mudanças durante a Guerra Secretas, que foram mostradas as mudanças antes de serem mostradas as Guerras Secretas, para gerar interesse nas Guerras Secretas. Então, foi um golpe, assim, de publicidade bem interessante, bem genial, porque todo mundo, puta, agora eu quero ver de onde que veio essa roupa bizarra do Homem-Aranha, que deixa ele todo diferente, tem uma influência sobre ele, meio maligna e tal. Quando saiu Guerra Secretas, ela explica, por exemplo, a roupa do Homem-Aranha saiu de uma máquina, é bizarro. Ele acha em uma base lá que existia no mundo bélico, ele acha uma máquina que faz roupas. Ela joga a roupa na mão dele e ele põe. E tipo, depois ele acaba descobrindo que a roupa é um simbionte, na verdade. Quando se separa do Peter Parker, acaba se juntando ao Venom. Na verdade, a gente vai ver isso ainda na origem do Venom, que também tá na coleção de graphic novels da Marvel. Agora, de onde veio a ideia do crossover? Essa é a parte interessante. Porque sempre existiu o universo Marvel, sempre existiu os Vingadores separados dos X-Men. Tanto que isso é uma bizarrice, porque no universo Marvel as pessoas gostam em geral dos Vingadores, do Capitão América, etc. Do Thor, do Homem de Ferro. E as pessoas não gostam dos X-Men, sabe? Tem uma... Sendo que os dois são metas, eles são meta-humanos, eles são humanos com superpoderes. A diferença é que os X-Men nasceram com esses poderes, um gene, e os outros, os Vingadores, eles têm esse poder adquirido, ou não é realmente um poder. O Capitão América é o soro do super soldado, o Thor ele é asgardiano, ele veio de outra dimensão. O Homem de Ferro, na verdade, ele veste um traje tecnológico que dá os poderes pra ele. Por que existe essa discrepância? É só por causa do gene? Só porque as pessoas têm inveja dos X-Men? Então é estranho eles existirem dentro do mesmo universo e terem esse comportamento diferente em relação aos dois. Por isso, a Marvel sempre pensou duas vezes entre unir os personagens. Ocorreram já confrontos entre os X-Men e os Vingadores, por exemplo. Acho que tem uma cena famosa do Thor lutando contra a Fênix, que ele absorve os poderes dela com o martelo. E eles também, os Vingadores já lutaram contra o Magneto, tem umas coisas assim. Mas nunca eles foram unidos em uma história longa, assim, que fosse mais de um quadrinho, por exemplo. E é isso que é o crossover. Ainda eles trazem o Homem-Aranha, que é aquele herói estilo individual, lobo solitário, e aí ele acaba entrando pra equipe.
lutando em grupo. O crossover veio da necessidade de vender brinquedos. Como todo. Como é a lógica capitalista. O que aconteceu? A DC licenciou com a Kenner Toys, que era uma fabricante de brinquedos, uma linha chamada Super Powers. Essa era uma linha dos personagens da DC de bonecos. Eram bonecos bem legais, de luxo. Só que a DC, ela tinha os personagens com nome mais forte, que era tipo Batman, Superman, que eles eram personagens muito mais antigos. E a Mulher Maravilha. E eles eram personagens antigos, que tinham nome há muito tempo. A maior parte dos heróis da Marvel, na época, nos anos 80, ainda eram meio recentes, assim. Eles eram da última década, nos anos 70. Tirando, sei lá, Capitão América, Namor, que eram os mais antigos, e ainda assim não faziam tanto sucesso quanto Superman e o Batman. A Marvel, ela tinha os personagens mais recentes. Mas a Marvel vendia 4 vezes mais revistas do que a DC. Na época, a revista Dazzler, que é da mutante que transforma som em luz, ela vendia 4 vezes mais do que a revista do Superman, só para ter uma comparação de como era a venda da Marvel. Então, a Marvel, ela tentou licenciar com a Mattel, uma linha de bonecos. Só que a Mattel era uma fabricante de brinquedos gigantesca. Então ela falou, puta, eu tenho que fazer um negócio enorme, assim, uma linha muito grande de boneco. Então eles falaram, então eu quero um motivo, cria uma história que aparece em todos os personagens pra gente fazer todos os personagens e a gente coloca esse nome na linha dos bonecos. Aí a própria Mattel que deu o nome da história. Guerra Secretas veio de um teste com as crianças, que falaram que as crianças gostavam da palavra secreta e gostavam da palavra guerra. Então eles meteram Guerra Secreta. Então ficou Guerra Secreta e a partir do nome eles tiveram que criar a história. Então aí por isso que eles inventaram que eles iam para outro planeta lutar uma guerra secreta. Ah, outra coisa que aconteceu durante as Guerras Secretas que também durou ao longo da história é que o Coisa não voltou junto com o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico é outro grupo, eu sempre esqueço deles. Desculpa, acho que todo mundo esquece deles. O Quarteto Fantástico foi outro grupo que foi pra Guerras Secretas. E se uniu aos Vingadores, aos X-Men. O Quarteto Fantástico voltou sem o Coisa. Até eles ficaram muitos anos sem o Coisa. Ficou com a She-Hulk, a Mulher Hulk, ficou no lugar do Coisa no Quarteto Fantástico. O Coisa ele ficou no mundo bélico porque descobriu que lá ele conseguia voltar ao estado normal dele de Ben Green, tipo, como humano, e ao Coisa quando ele quisesse. Então, pra ele era uma vantagem. E ele se apaixona por uma alien lá, um povo do planeta, tudo isso. Ele acaba ficando lá por um tempo. E essa é outra mudança. Então, ele é um crossover que ele criou muitas mudanças. Ele trouxe o uniforme do Peter Parker, relacionamentos nos X-Men. O Magneto, ele fica meio amiguinho dos X-Men depois das Guerras Secretas. Tanto que tem uma história, se não me engano, logo depois que o Xavier, ele não pode mais liderar os X-Men, o Magneto acaba liderando os X-Men, porque ele fica mais alinhado com o pensamento do Xavier. Depois ele volta a fazer as vilanices dele, mas o Guerras Secretas é isso. Ele é o primeiro crossover, uma história gigante, tem muita briga. A arte é muito boa para os anos 80. Tipo, os caras tiveram um trabalho infernal para ficar desenhando um monte de personagem em vários quadros. Então, nossa, parabéns pro Mike Zeck e Bob Layton, que tiveram a paciência desgraçada. E parabéns pro Jim Shooter, que teve que escrever uma história a mando de uma fabricante de brinquedos que já escolheu o nome da história antes mesmo deles fazerem. Mas apesar de tudo isso, Guerra Secretas é legal. É legal de conhecer. Não é aquela história genial, assim. Mas é uma história divertida. Ela foi feita para crianças e para vender brinquedo. Só que ela virou o primeiro crossover. Então, se você conhece, sei lá, as guerras civis da vida, as crises da DC, todas essas coisas, essas ideias todas vieram do crossover Guerras Secretas. Porque logo depois dele, começou a ter um monte de crossover. No ano seguinte teve o Guerras Secretas 2, anos depois o Beyonder apareceu numa história do Quarteto Fantástico que foi chamada de Guerras Secretas 3, não sei porquê. A DC também fez o Crise nas Infinitas Terras pouco tempo depois. Ela usou a ideia para retificar muitos problemas que tinha na linha dos quadrinhos deles. Crossover acabou virando um negócio que hoje em dia é até utilizado demais, assim. Eles fazem crossover. Teve uma época aí que eles estavam fazendo crossover todo ano. Eu acho que é exagerado. Eu acho que você precisa esperar um tempo e fazer um crossover legal. Sei lá, pelo menos a cada 3 anos, 5 anos. Não sei. Eu acho que todo ano é um pouco de exagero, né? Mas é isso. Vale a pena ler. É bem legal a história. Eu li da coleção da Salvat, como eu disse. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.